Representantes comerciais dos Estados Unidos e da China anunciaram que chegaram a um acordo sobre o comércio entre os dois países depois de 2 dias de debates em Londres, na Inglaterra. O consenso, na verdade, ainda vai ser apresentado aos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que vão avaliar os termos. O norte-americano ressaltou que o relacionamento com Pequim é excelente. A negociação reforça a trégua alcançada no mês passado em Genebra, que inclui a redução das tarifas recíprocas por 90 dias. As taxas sobre importações chinesas cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos norte-americanos serão reduzidas de 125% para 10%. O secretário de Comércio dos Estados Unidos ainda informou que o acordo vai eliminar as restrições de aquisição de terras raras chinesas. Outros detalhes ainda não foram divulgados. O vice-primeiro-ministro da China destacou a necessidade dos dois países reforçarem a cooperação na área econômica para evitar mal-entendidos. Quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Kelly, boa tarde àqueles que nos acompanham. Achei interessante essa frase, né? Vamos conversar para evitar mal-entendidos e baque econômico global também, né? É bom a gente destacar aqui. Olha, Kelly, eu acho essa uma excelente notícia, né? Na verdade, desde que o Trump assumiu, ele vem promovendo uma série de medidas unilaterais do ponto de vista político, econômico e comercial, que vem fragilizando as estruturas globais, né, de governança, inclusive do ponto de vista, né, da Organização Mundial do Comércio, e teve historicamente a China, né, como o seu principal alvo. Né? Essa possibilidade concreta de um acordo que ainda não está devidamente assentado, formalizado, entre as duas principais potências econômicas do mundo contemporâneo, é uma excelente notícia para os chineses, uma excelente notícia para os americanos, mas, Kelly, é uma excelente notícia para todo mundo. Por quê? Porque uma guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo contemporâneo iria impactar negativamente o conjunto mais amplo da economia. Aqui e ali, alguns países e setores até poderiam ganhar, mas no seu conjunto, né, tudo ia ficar pior, tudo ia ficar mais caro, tudo ia ficar mais complicado, além daquele fato triste que nós já comentamos aqui em outros momentos, que muitas vezes guerras econômicas conduzem a guerras bélico-militares. Então, assim, eu fico muito feliz que esse acordo possa ser assinado e a gente espera que, de fato, né, haja uma normalidade na relação recíproca entre esses dois países tão importantes. Então, agora vamos falar de um outro tipo de guerra, inclusive a que acontece no leste europeu, né? Porque a Ucrânia recuperou mais de 1.200 corpos de soldados mortos na linha de frente. Essa foi uma das maiores operações de repatriação desde o começo da guerra. Segundo o governo, investigadores e médicos legistas agora vão determinar a identidade dos mortos. Entre os corpos estão soldados mortos em confrontos nas regiões de Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, além da região de Kursk. A Rússia afirmou que concordou na semana passada em entregar unilateralmente os corpos de 6.000 soldados ucranianos. Kiev afirmou que seria uma troca. Já Moscou disse que recebeu apenas 27 corpos de soldados russos. Os dois lados também concordaram com uma troca de prisioneiros em grande escala. O Kremlin informou que amanhã prisioneiros gravemente feridos serão trocados com a Ucrânia. Esses números, eles chocam, né? Porque eles mostram pra gente como guerra nenhuma tem sentido. Olha, Kelly, do ponto de vista humanitário, as guerras não fazem nenhum sentido, né? Elas geram dor e sofrimento, tanto para aqueles que estão no fronte de batalha, quanto também para as populações civis, que em tese nada tem a ver com o conflito. Essa troca de prisioneiros, né, entre russos e ucranianos é uma troca muito bem-vinda, tanto do ponto de vista daqueles que estão efetivamente presos e ainda com vida, embora, né, em estado delicado de saúde, quanto, infelizmente, para aqueles que vieram a falecer no conflito, para que os seus corpos possam ser recebidos pelos seus familiares, para que os funerais possam ser feitos, enfim, essa é uma medida muito importante. Em tese, há um acordo, né, recíproco para que 6.000 corpos de cada lado sejam colocados, que a gente já aponta para a possibilidade de 12.000 mortos, né, nesse conflito, e nós sabemos que esse conflito já tem, né, uma quantidade muito maior de mortos, inclusive, né, entre a população civil, principalmente na Ucrânia. Agora,
em que pese essa troca, né, ainda assimétrica, ainda desigual, porque a Rússia disse que recebeu muito poucos corpos em relação aos 1.200 que teriam sido entregues, né, os conflitos continuam, Kelly, infelizmente, né? Recentemente, a gente teve conflitos pesados, inclusive com a utilização de mísseis KN-23 fabricados na Coreia do Norte, né? Além dos mísseis Iskander da própria Rússia. Enfim, em que pese esse avanço, a gente sabe que até que um acordo de paz definitivo possa ser firmado, a gente ainda vai ter muitas notícias ruins, né, por conta desse conflito, infelizmente. Pois é, inclusive uma está chegando agora, viu, Lier? Novos ataques russos mataram 2 pessoas e deixaram mais de 60 feridas na cidade ucraniana de Kharkiv. De acordo com o prefeito, 17 ataques com drones foram registrados durante a noite. 9 crianças estão entre os feridos. Apesar das tentativas de negociação para um acordo de paz, a Rússia intensificou os bombardeios nos últimos dias. Na terça-feira, a Ucrânia foi alvo de uma série de ataques com mais de 300 drones e 7 mísseis. O presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo aos aliados ocidentais para que respondam com ações concretas. E falando sobre os ataques recentes da Rússia, Moscou tem usado armas de precisão mortal. De acordo com a imprensa internacional, entre os armamentos estão drones kamikaze desenvolvidos pelo Irã e mísseis norte-coreanos e russos com alto poder destrutivo. O ataque de terça-feira foi considerado, inclusive, um dos maiores desde o começo da guerra. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram abater 284 dos 322 equipamentos lançados. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os bombardeios tinham como alvo a infraestrutura militar da Ucrânia. Lier. Olha, Kelly, infelizmente seria ingenuidade da nossa parte acreditar que as hostilidades iriam cessar durante esse período de negociação. Na verdade, nós já tínhamos tido a oportunidade de falar aqui mesmo no Conexão, né, que ao longo desses 30 dias que separam a primeira reunião da segunda que deverá acontecer, né, que sai envolvendo os principais líderes, né, Zelensky por um lado e Putin do outro, né, nós teríamos aí um acirramento dos conflitos. Por quê? Porque cada uma das forças em batalha, né, vai querer chegar na mesa de negociação com maior fortalecimento, né, mais robustecida. E para que isso aconteça, né, o agudamento, né, o acirramento dos ataques, né, acaba sendo um elemento essencial. Não nos surpreende, né, mas é bastante interessante perceber, né, como é que a Rússia tem utilizado, né, armas de destruição bastante importantes do seu arsenal, e inclusive a utilização, né, de armamentos vindo de outros países. Nós citávamos há pouco, né, os mísseis KN-23 fabricados na Coreia do Norte, né, e teríamos que citar também os drones Shahed 136 de fabricação iraniana. Então, assim, infelizmente, Kelly, a gente deve assistir ainda um acirramento grande desse conflito nas próximas semanas, para que finalmente, né, durante as tentativas de um acordo de paz, a gente possa ver de fato qual é a situação, qual é o status quo desse conflito, para vermos em que termos, né, uma paz poderá ser estabelecida. De qualquer forma, eu não estou muito otimista em relação a isso no curto prazo. Lia, a gente que está acompanhando aqui diariamente o andamento da guerra, não é surpresa nenhuma, né? Saber desse alinhamento da Rússia com o Irã e também com a Coreia do Norte. Mas se a gente ampliar aí, como é que fica, né, no âmbito geopolítico, para os Estados Unidos, por exemplo, para os países da Europa, né, ver essa aproximação e essa união de forças cada vez maior, hein? Como é que fica tanto a pressão e também até mesmo o temor, né? Olha, Kelly, aumenta significativamente, embora não seja surpresa essa aliança. A Coreia do Norte, além de armamentos, né, que fazem parte do arsenal russo, também tem disponibilizado soldados, né, para lutar no fronte ucraniano. Então, isso atende a 2 objetivos, não apenas reforçar, né, as forças russas no fronte, mas fundamentalmente também dar experiência de combate real, né, aos soldados norte-coreanos, o que complexifica bastante a situação, tanto na Península Coreana quanto no Mar da China, né, pensando principalmente na posição do Japão. Do ponto de vista do Oriente Médio, né, a utilização sistemática, né, de armamentos iranianos, principalmente drones, né, deixa claro que a indústria bélica do Irã está funcionando a todo vapor.
né, o que deixa também uma interrogação, né, uma dúvida bastante sistemática e uma preocupação muito grande acerca daquilo que pode vir a acontecer, né, no Oriente Médio, principalmente se os acordos para a redução do programa nuclear uraniano, né, que está sendo forçado agora pelos Estados Unidos, não lograrem êxito. Então, tudo isso, geopoliticamente, como você apontou, né, deixa o mundo numa situação bastante fragilizada. Mas temos um elemento aí, Kelly, que não está sendo colocado explicitamente, que é o financiamento da China. A Rússia tem um PIB relativamente próximo ao do Brasil e não teria condições de sustentar no largo prazo, né, a utilização do seu próprio arsenal bélico militar, tanto convencional quanto nuclear, se fosse o caso, evidentemente, graças a Deus ainda não aconteceu. Então, assim, tudo isso só acontece porque eles têm acesso direto ao financiamento chinês. E enquanto esse financiamento perdurar, as possíveis sanções que podem ser colocadas pelos países ocidentais terão pouco ou nenhum efeito sobre a economia russa, que está preparada para uma economia de guerra. Pois é, a gente segue sempre acompanhando, inclusive tem uma notícia chegando, gostaria de saber muito a sua opinião, Lier, porque a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão. A sentença foi confirmada pela Suprema Corte da Argentina. Há 3 anos, a ex-presidente vinha recorrendo. Cristina Kirchner, além dos 6 anos de prisão, também foi proibida de ocupar cargos públicos. Inclusive, a corte a absolveu da acusação de associação criminosa. Ela governou a Argentina entre 2007 e 2015 e foi condenada por irregularidades em licitações de obras rodoviárias. A ex-presidente tem 5 dias para se apresentar à polícia, mas como tem mais de 70 anos, pode pedir a prisão domiciliar. Lier. Olha, Kelly, eu acredito que de fato ela vai conseguir esse benefício, né? Não apenas por ter mais de 70 anos, mas também pela posição, né, que ocupou durante muito tempo diante da presidência da Argentina. De todo fato, é muito interessante, né, a gente perceber como que, eventualmente, né, vem acontecendo em países como o Brasil e outros, né, como a própria Argentina, aqueles que eventualmente tenham cometido deslizes durante, né, os seus mandatos, tenham que responder, né, pelos crimes eventualmente cometidos, né, pelos deslizes eventualmente cometidos. Então, assim, embora a ex-presidente diga, né, de uma forma muito sistemática que essa é uma condenação política, né, e ela acabou recebendo, né, o resultado da condenação na sede do próprio Partido Justicialista, né, que é o Partido Peronista em Buenos Aires, a gente sabe que é muito provável que essa condenação tenha um lastro jurídico significativo, sistemático, e é importante a gente saber que, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos, aqueles que eventualmente, né, entram em conflito com a lei terão que responder pelos seus crimes na justa e exata medida daquilo que foi cometido. É isso que a gente espera sempre, Kelly, que a lei seja cumprida e que a lei seja aplicada para todos, para os mais simples, mas também e principalmente para os poderosos. Lier, muito obrigada pela sua análise. Sempre para a gente é importante ter você aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Kelly, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham aqui pelo Conexão.